Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Ou seja, a palavra que liberta o homem, né, da condenação eterna. Porque Jesus é a palavra, é através da palavra que nós conhecemos o caminho da verdade, o caminho do reino do céu, o caminho da vida. Somente no Senhor nós vamos entender o que devemos fazer para nos salvar. Somente na palavra. A palavra é a base, né, de todas as coisas, para nós fazer a vontade de Deus e assim ser salvo. Existem os princípios de Deus que jamais um homem pode quebrar isso aí. Ou de alguma forma rejeitar, não obedecer e se salvar. Não, jamais. Então precisamos entender, aqui está toda a instrução. Então sempre eu falo o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo levar por nenhuma delas. Ou seja, Paulo está dizendo, eu vou primeiro na Bíblia, eu olho a vontade de Deus para comigo, para com a minha vida, eu vou ver a instrução do Senhor para comigo, se eu posso fazer isso ou não fazer. Se eu devo fazer ou não fazer. Então, nós todos temos esse dever, não é obrigação, dever. E Deus não obriga ninguém, nem o diabo, nem homem nenhum. Mas existem deveres, que é nós buscar fazer uma base da nossa vida, de uma construção da nossa vida em Deus. Quando nós fazemos esses alicerces bem feitos, nós podemos construir e não cairá. Então são os princípios, são as colunas dessa casa que tem que ser bem segura. Nós não podemos quebrar essas colunas. E são os princípios que jamais Deus vai permitir um homem mudar isso aí. Ou de alguma forma rejeitar e escapar. Então é necessário que a gente entenda isso. Então nós vamos ler aqui a palavra de Deus, que nós encontramos aqui no livro de Jó. Jó, capítulo 1, e o versículo 6 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Debalde? Ou seja, sem
resultado ou de alguma forma sem sinceridade? Versículo 10. Porventura não o acercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema diante da tua face. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão. Somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então veja aqui, irmão, o que eu quero falar aqui é de como nós devemos nos apresentar a Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que só em você falar em Deus, você já está até fazendo um favor para Deus, né? Ajudando, que Deus está precisando de ajuda. Não é assim. Entenda que você precisa, como eu disse, fazer uma base no Senhor. Você, para se aproximar de Deus, o combustível, a força, o vigor, está no próprio Deus. Para você se aproximar dele, vocês têm que buscar nele. Tem que buscar primeiro. É aquela coisa, como que você vai comprar um objeto, comprar um carro? Você tem que ajuntar o dinheiro, trabalhar para comprar o carro. Ter o dinheiro para comprar. A mesma coisa para você se aproximar de Deus, ter mais de Deus, ter a graça de Deus, ter a justiça de Deus, ter as armaduras de Deus. Você se abastecer de Deus, ficar protegido por Deus, salvo por Deus. Você tem que buscar no próprio Deus. É Ele que tem esses poderes. É Ele que tem esse vigor. Essas armaduras, as armas para tu lutar por ti mesmo. Mas você tem que buscar nele para poder chegar nele. Então começo a buscar e devolver. Vou me aproximando. Então entenda que quando diz que as orações dos santos sobem como incenso suave às narinas do Senhor, foi a visão que João viu em Apocalipse ali, ele viu os incensários, 24 anciões com os incensários nas mãos, e aquele cheiro, as orações dos santos, é exatamente essa sinceridade, essa busca em Deus, essa oração, que sobe às narinas do Senhor e cheira. Significa o que? Cheirar. Ter prazer. Está justificado, está certo, está correto, é isso mesmo que deve fazer. Ele devolve para nós poderes para nós buscar mais e mais. Se aproximar mais, revelação, visão, compreensão, entendimento, alegria, o prazer no Senhor. Nos apresentar a Ele com alegria, cantando, como diz no Salmo 100. Então entenda aqui, por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando que às vezes nós vamos na igreja, dissemos que somos evangélicos, somos crentes, somos gospels, somos não sei o que lá, mas nós nos apresentamos a Deus reprovado. Não é da maneira que Deus diz, orienta na sua palavra, dizendo, se apresenta a mim desta forma. Porque se eu me apresento conforme a Bíblia diz, com toda a reverência, temor,
com um coração contrito, buscando a limpeza do meu coração em Deus, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador, só Ele pode me dar para poder receber de mim. Quando eu reconheço isso, eu me apresento de forma agradável ao Senhor. Porque se apresentar de qualquer jeito, até o diabo se apresenta. Você vê aqui, é isso que eu quero dizer aqui. Houve uma reunião no céu, onde os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. E o diabo veio no meio deles, Satanás. Está aqui, ó. Mas ele se apresentou para quê? Para acusar os outros. Não para respeitar Deus, ou seja, no sentido de temer a Deus, de aprender de Deus, de querer Deus. Não. Ele veio, você vê que Deus deu testemunho de um homem que nunca viu ele. Um homem na terra. Ele estava no céu. E Deus falou de um homem temente a Deus, como ele diz aqui no versículo 8, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Mas ele se revoltou, não? Ele acusou logo. Não, isso é conversa fiada, ele serve a ti de brincadeirinha, isso é conversa fiada. Isso aí não é verdade. Se tu tocar nele, nas coisas dele, tirar tudo, porque tu deu tudo para ele. Ele tem riqueza, mas se tu tirar as riquezas dele, vai blasfemar na tua face. Ou seja, ele foi lá, além de não respeitar, não ter reverência ao Senhor, não ter temor ao Senhor, ele foi acusar ainda aquele que teme. Então você vê como é que é. Então, se apresentou a Deus reprovado. É isso que eu quero dizer. Você pode se apresentar a Deus reprovado ou aprovado. É você que vai escolher. Não é eu e nem ninguém. Eu preciso fazer a minha parte, me apresentar aprovado, procurar. Procura, e Paulo escreve 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, eu não vou nem olhar aqui, mas é exatamente: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que é a Bíblia, palavra de Deus, a palavra da verdade. Maneja bem, manejar, que é a espada do Espírito. Tem que manejar, a espada do Espírito é para manejar, não corta nada. Paulo diz aos Efésios, né, que é a espada do Espírito. Ou seja, é isso, é a espada, exatamente a espada que corta, né? Então é a palavra de Deus, é a espada para você lutar. Então entenda aqui, que maneja bem, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, trabalhador, soldado de Cristo, defensor do reino do céu, que não tem do que se envergonhar. Se envergonhar de Deus, irmão, trabalhando para Deus, trabalhando pela tua própria vida, para a sobrevivência do teu espírito e tua alma eterna. Então entenda que você tem essa alma, esse espírito que é eterno. Então Jesus diz que haverá um dia em que todos ouvirão a voz do Filho de Deus. Todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. E uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Você nesse dia quer estar de qual lado? Do lado da condenação eterna? Então procura aprender isso, procura.
A palavra procura é uma coisa que está perdida. Não está perdida, mas você não está vendo. Está entendendo, irmão? É uma coisa que você não está enxergando. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então tem que procurar como é que eu posso me apresentar a Deus de forma que Ele me aprove, de forma que seja agradável a Ele. Então entenda aqui que Satanás disse isso. Quando chega aqui no versículo, eu já li tudo aqui, até o versículo 12, do 6 ao 12, e você viu como ele acusou Jó, que Jó, ele na verdade, ele não teme a ti não, isso é só conversa fiada, que toca nele aí para tu ver. Quando toca nas coisas dele. Quando teve outra reunião, no capítulo 2 aqui, a mesma coisa. Teve uma reunião de novo com os filhos de Deus. O que é filho de Deus? Os anjos, aqueles que obedecem ao Senhor, de verdade. E ele se apresentou no meio. Veio se apresentar ao Senhor, está dizendo aqui. O Satanás. E Deus tornou a falar a mesma coisa. Aí ele continua, Jó, tu viu lá, meu servo Jó, que homem direito, falou as mesmas coisas, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Mesmo depois que tu tirou tudo, eu entreguei na tua mão e tu tirou tudo dele, ele continua fiel. Ele diz, pois toca. Não, o homem dá tudo pela sua saúde, pela sua vida terrena. Então toca nos ossos e na carne dele para te ver. Se ele não vai blasfemar na tua cara, na tua face. E ele deu ordem de novo a Satanás para fazer. Então ele foi tornar a acusar a mesma coisa. Então que não seja eu e nem você que se apresente a Deus dessa forma. Né? Nós temos que ver, olha o que diz, eu falei agora do Salmo 100, né? Olha o que diz no Salmo 100 aqui, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Eu tenho que celebrar o que é cultuar o Senhor com júbilo, com alegria, com reverência. Né? Adorando o Senhor de verdade. Espírito é em verdade, uma coisa interna, verdadeira, na palavra. Aí ele diz no versículo 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Eu tenho que me apresentar cantando. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele cantando. Agora, aí quando você vai ver aqui, em Gênesis, capítulo 4, ao versículo, vamos falar aqui no versículo 2, que fala do nascimento aqui de Caim, de Abel, né? Gênesis capítulo 4, versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Versículo 3. E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel
e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Na pergunta. Versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então veja aqui, irmão, isso aqui está bem claro. Caim, todos dois filhos dos mesmos pais, receberam as mesmas instruções. Pode ficar certo que sabiam tudo, bem direitinho. Assim como Abel sabia como se apresentar ao Senhor, como levar uma oferta ao Senhor, que é se apresentar, a mesma coisa. Caim também sabia. Tem gente que pode até pensar que o Senhor não recebeu de Caim devido ao tipo da oferta. Não. A maneira de apresentar-se. A maneira de ofertar. Essa aí foi a diferença. Quando ele diz aqui que o Senhor disse para ele: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não te será aceito? Ou seja, não haverá aceitação para ti, se tu fizer o bem. E se não fizeres o bem, o pecado já aporta. Então veja aí que a questão aí foi ele não ofertar com amor, se apresentar ao Senhor com alegria, se apresentar ao Senhor com dependência total do Senhor, querendo buscar a sua própria vida, mas não querendo ajudar o Senhor, querendo barganhar do Senhor. A maioria das pessoas estão assim, se apresentando ao Senhor, querendo barganhar, querendo receber logo em troca, fazendo uma troca com o Senhor. Entenda que a tua vida é sustentada por Ele. Você é criatura dele e vive por causa dele. E se você servir a Ele com alegria, se torna um filho, herdeiro do Senhor. Se não, você se torna uma criatura rebelde, nunca vai ter participação com Deus, no sentido de salvação eterna. Na terra você vai viver. Caim não ficou proibido de viver na terra. Quem foi que disse isso? Não. Quando ele foi falar de, por acaso tu vai me expulsar da face da terra, me amaldiçoar na face da terra? Não, porque quem me encontrar vai me matar. Não, aquele que condenar Caim 7 vezes será condenado. Não, negativo. A terra é de vocês mesmo. A terra foi feita dada para o homem, não foi para anjo, não. Tem que entender isso aí. A terra é dos homens mesmo, faz o que quer. Ele faz o que quer da sua vida, que é o caso do filho pródigo. A parábola que Jesus, aquela comparação que Jesus fez do filho pródigo que tinha direito num pedaço da herança, numa parte. Então a terra foi dada aos filhos dos homens, Deus fez e deu. Salmo 115, versículo 16. A terra fez e deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, ninguém vai lá não. Só aquele que é permitido por Deus para entrar lá.
Por isso que precisamos nos tornar filho de Deus, obediente, fazendo bem, exatamente o que é bem, é aquilo que Deus diz para fazer. E aí para nós entrar lá. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele fez e Deus filho dos homens. Então o homem na terra pode viver de qualquer jeito. Agora no céu não vai. Então é isso que Jesus falou, o próprio Deus falou aqui para Caim. Se tu fizeres o bem, não te serás aceito. É porque ele fez de forma errada. Ele fez irado. Ele fez revoltado com Deus. Ele não fez porque Deus é Deus. Não. Ele não ofereceu a sua oferta aqui de maneira querendo de Deus para ele. Querendo no sentido que Deus aprovasse ele, que Deus cuidasse dele, que Deus ajudasse ele, reconhecendo essa dependência do Senhor, essa necessidade de salvação. Esse coração contrito, humilde, manso, diante de Deus, querendo liberdade. Não. Ele ofereceu de forma que, como que fosse uma obrigação. Deus exigindo dele. É isso aí. Então entenda, eu e você precisamos estar atento a isso aí. Para que a gente não venha cultuar Deus de maneira errada e achando que ainda está fazendo muita coisa ainda, né? Então quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12 de Romanos, aí você vai ver isso aí. Né? Paulo ensinando nós cultuar o Senhor. Para procurar se apresentar a Deus de maneira que seja agradável. É de maneira que Ele receba. Então, eu volto a falar em Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Reprovado não adianta querer se apresentar. Então tem um versículo da Bíblia que eu falo sempre. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 1, versículo 12. Quando vai dizendo que ele veio porque era seu não receberam, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, não quis. Aí ele diz no versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Então entenda, você pode rejeitar. Quem é que perde? Você. Para se salvar só no próprio Deus. Mas quando você acredita que crer é ação, a fé é exatamente uma ação, você acredita de tal maneira que você age, você faz o que está dizendo. Quando você acredita na palavra, você vai agir conforme a palavra, porque você está acreditando que tem resultado. Está acreditando que se faz necessário para você isso aqui. Esse cumprimento dos mandamentos do Senhor, da doutrina de Cristo. Então, todos quantos o creram, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando eu busco em Deus, eu acreditando nisso, essa dependência de Deus, Ele me dá o poder de eu me fazer um filho de Deus. É eu que me faço, não é Jesus não. Ele só me dá o poder. Sabe aquela coisa, ele me dá o material para me construir. É isso aí. Eu posso jogar no mato o material ou não. É como que eu dou, qualquer pessoa dê um material para uma pessoa construir uma casa e ele pega esse material e joga fora. Faz de forma errada.
o concreto fraco, de forma com avareza, de alguma forma aí querendo fazer muito com pouca coisa, e acaba caindo a casa, não presta para nada. Então, eu posso, aí, quando eu acredito, Deus me dá o poder de eu me fazer filho de Deus. Então, eu que vou, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ali, eu pus um fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja como edifica sobre ele. Porque não pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, o qual é a palavra. Então, eu vou me fazer um filho de Deus na palavra. A palavra que vai dizer é assim, olha, não mistura, não coloca outra coisa, é isso aqui, esse material aqui. É assim. A palavra que vai me ensinar como eu vou ser um filho de Deus. Eu vou me apresentar a Deus aprovado. Como Paulo diz, que nós que estamos em Cristo, estamos na palavra, nós exalamos o cheiro suave de Cristo. Quando nós parecemos com Cristo, nos imitamos a Cristo, como diz o apóstolo João, na primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele deve andar, também deve andar como ele andou. Então, quando nós andamos igual Cristo, fazemos igual ele fez, então nós exalamos esse cheiro. É agradável ao Senhor, o cheiro de Cristo. Né? E quando não é assim, fede as narinas do Senhor, que é o pecado, a rebeldia contra Deus. A ira de Deus permanece nessa pessoa. Ou seja, você está afastado de Deus. Você não tem contato com Deus. Não tem contato com vida, não tem contato com salvação, não tem a proteção de Deus. O inimigo domina você. É isso aí. Então veja aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1. Versículo conhecido, mas é importante aqui falar exatamente nessa apresentar-se a Deus. Então ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então entenda aqui que Paulo está dizendo aqui, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está dizendo, irmãos, eu peço a vocês, pelo amor de Deus. Aí ele prossegue aqui, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então tem que me apresentar a Deus, não é de alguma forma me matando, ou de alguma forma, como é que eu posso dizer aqui? Sacrifício de tolo, fazer um sacrifício que a Bíblia condena, que a Bíblia não diz para fazer. Qualquer um tipo de sacrifício que não é através da orientação bíblica. Então tem que me apresentar a Deus vivo, orientado pela palavra, com todas as instruções da palavra, para que seja agradável ao Senhor. Eu não posso tirar da uma ideia de mim mesmo, não, eu vou cultuar a Deus desta forma, e Deus vai receber. Não, tem que ser bíblico, um culto bíblico, um culto orientado pela Bíblia. Então é por isso eu não posso, não adianta me flagelar, fazer qualquer tipo de flagelação, ou de ações, como muitos cultos aí, pula, luzinha para aqui. Deus não vai sim.
vai se impressionar com isso, não. É um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Por isso que Jesus disse, ninguém cultua a Deus senão em espírito e em verdade. Você pode fazer, mas Deus não recebe, não adianta. Então, sabe aquele sacrifício de tolo? Então, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, é um sacrifício, que você vai fazer conforme a Bíblia diz. Então você vai sacrificar e fazer assim, dessa forma. Não como você quer, mas como a Bíblia diz que é. Então, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Santo, separado para Deus, separado pela palavra. O que é separado não é como o culto a demônios, não é um culto a homem, como é uma festa de homem. Não, é separado, é uma coisa orientada pela Bíblia, separado. Então é santo, de maneira que agrada ao Senhor, orientado pelo próprio Deus, é assim. Então, agradável a Deus, que é o culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você não vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não se sujeitar, se você ficar conformado com esse mundo. Conformado pode ser em dois sentidos aí. Você se conformar, não, do jeito que estão me dizendo, não está certo. Do jeito que me disseram, é assim mesmo. Então é uma conformação, você está conformado com aquilo, você não busca saber. Busca apresentar-te a Deus. Procura, então é uma busca. Procura apresentar-te. Então vou procurar. É buscar. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-lhe-á. Então é buscar, procurar apresentar a Deus. Aí não ficar conformado com o que o mundo diz, com o que tu pensa, com aquilo que a carne te revela, você mesmo entende. Não. É o que o Espírito entende. E Espírito come Bíblia, palavra de Deus. Então procure aqui. Não vos conformeis. Eu não posso estar conformado com isso. Eu tenho que estar desconformado. O que é isso? Eu parar nisso. Ficar só nisso. Não, vou buscar. Mas vou buscar entendimento além do mundo. Eu vou para o outro mundo espiritual. Para a palavra. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então tem que me transformar pela renovação daquilo que eu entendia. Eu fui transformado para outro entendimento, para a renovação do vosso entendimento. Então é outro entendimento. Agora eu estou entendendo diferente. É isso aí. Aprovado por Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja o que eu quero dizer aqui, enfatizar mais uma vez, deixar certo. É que você pode estar indo para os cultos, se apresentando a Deus reprovado. Não adianta coisa alguma. Aí a Bíblia chama de sacrifício de tolo. Então, se eu já estou fazendo um sacrifício, então por que não me encaixar direitinho? Sabe aquela coisa de eu pegar um veículo, um caminhão, tem aqui uma carga para levar para um certo lugar, e eu vou lá, mas eu não levo a carga.
fiz uma viagem vã, perdida. Poxa, tu não levou? Pois é, rapaz, vou ter que levar de novo. Então quer dizer, tu foi lá, voltou, não produziu coisa nenhuma. Então da mesma forma, seria isso aí, você estudar, mas não aproveitar esse estudo. Você recebe um diploma, mas não serve de coisa nenhuma. Sacrifício de todo. Então assim é você estudar a Bíblia, estuda, e vai para a escola bíblica, vai para os cultos, mas não obedece a palavra. Você faz do jeito, o que dá na tua telha, tu não vai transformando, né? Se renovando o teu entendimento dentro da palavra, para se encaixar na boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você não procura isso. Você se acomoda, não, tá bom assim. Aí você fica acomodado com este mundo, com aquilo que tu entende, né? Precisa não, conversa fiada, esses pastores estão falando besteira, deixa assim mesmo. Não, eu tenho que buscar, eu preciso não parar. E sempre sendo transformado. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, ou seja, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, veja aí, ele se apresenta como anjo de luz. Não, é isso aqui. Se apresenta como a solução da coisa. Então, ele te engana e você fica pensando que está cultuando a Deus e não está. Então vai para a Bíblia e pede a orientação bíblica, orando, jejuando, lendo a Bíblia e pedindo para o Senhor, buscando. Senhor, não me importa, eu não quero me apresentar na igreja como obreiro que estou trabalhando para Ti de maneira reprovada, não. Eu quero me apresentar lá e o Senhor me aprovar. Tudo que eu falar seja aprovado pelo Senhor, ou seja, que essa semente que eu plantar possa ter crescimento. O Senhor dá crescimento a ela. Seja da parte do Senhor, para dar frutos bons, saudáveis, para dar vida às pessoas e não morte. Então que tudo que sai de mim seja agradável ao Senhor de maneira que seja proveitosa. Como diz Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, chamado pela palavra, dá ouvido à palavra. Então todas as coisas contribuem para o bem dessas pessoas que amam o Senhor, que verdadeiramente se entrega e não fica com conversinha dele mesmo ou de outras pessoas. Como diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem prazer.
Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não secam e tudo que faz prospera. Já pensou? Tudo abastecidozinho, tudo dá certinho. Então entenda aqui. Aí ele diz no versículo 4, não são assim os ímpios. Não são assim, que prospera, tudo que faz prospera, dá fruto na estação própria, as folhas não secam. Não, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Já pensou, irmão? É uma coisa que aparece e desaparece. Por que desaparece? Porque vão ser presos no lago de fogo. Vai ficar desaparecido. Os filhos de Deus vai ficar com o Senhor. Então, os que vão ser presos, está dizendo, prisão eterna. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Espalha. Versículo 5 do Salmo 1 diz que porque o ímpio não subsistirá ao juízo. Ou seja, ele não vai sobreviver no juízo, ele não vai ser absolvido no juízo. E nem os pecadores na congregação dos justos. Já pensou? Você fica dentro da igreja pecando e acha que vai subsistir, vai sobreviver, vai permanecer. Daqui a pouco você tá fora, irmão. Você se apresenta a Deus reprovado e acha que está tapeando os homens, Deus, daqui a pouco a pau vem. Aí ele diz no versículo 6, que mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores perecerá. Então veja, o Senhor conhece o caminho do justo, que é o mesmo dele, nesse sentido, não é que o Senhor não conheça todas as coisas, conhece, mas é no sentido de que é o mesmo caminho do Senhor, é o do justo. Mas o caminho do ímpio perecerá, se desfaz, não tem caminho, ele vai ficar preso, parado. É isso aí. Então é isso aí, que Deus venha abençoar grandemente. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor para que ilumine o nosso caminho, de maneira que a gente venha se apresentar a Ele aprovado, sem ter vergonha. Não tem do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo o Senhor tem feito e que vai fazer. Ajuda, abençoa todos que estão nos ouvindo e assistindo. Meu Deus, que o Senhor venha trabalhar na vida dessas pessoas, dando saúde, dando prosperidade, dando entendimento, sabedoria, a revelação, meu Deus do céu, de maneira que eles venham ter, meu Deus, o discernimento espiritual para compreender o mundo espiritual, compreender as riquezas da tua salvação. Abençoa, fortalece, dá saúde, quebra as algemas, as correntes que têm prendido a vida dessa pessoa, tem amarrado de uma forma terrível, que seja desfeito todo mal na vida dessa pessoa, e assim, meu Deus, o teu nome seja glorificado na vida dela. Pai, abençoe em tudo damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.